Olá, eu sou a Dayana Tyson e está começando agora mais uma conversa de mãe. Hoje eu recebo novamente a Lela Maier, que é fisioterapeuta pediátrica, pedagoga, mestre em educação. Hoje ela vem comemorar com a gente os 29 anos de formatura na fisioterapia e toda a sua trajetória, todo o seu percurso nesse caminho com as crianças. Lela, bem-vinda! É um prazer te receber aqui de novo para mais uma conversa. Eu que fico muito feliz com essas nossas tantas tessituras, né? Tantas prosas. E é sempre um prazer voltar. Muito obrigada pelo convite. Pela casa sempre aberta. 29 anos de formatura, né? 29 anos. Eu sei que tu preparou um presente para as famílias, um e-book gratuito, que é Primeiros Passos para Brincar com o Seu Bebê. Eu queria saber mais sobre ele. É um e-book que eu fiz com muito carinho. Eu sou escritora também. É verdade, então, esqueci desse. Eu gosto de escrever e é uma das questões, assim, muito lá dentro do Espaço Lela Ludens para as mães, que brinquedos investir, né? Que brincadeiras fazer. E daí, como a gente tem um público muito maior de 0 a 1 ano, né? Eu foquei nesse primeiro e-book para esse público, que é o que é mais difícil, na verdade, porque depois as crianças vão escolhendo suas brincadeiras, né? Elas vão dando pistas. E esse primeiro ano que é mais complicado, eu vou falando de um jeito simples, porque ele foi pensado para as famílias, né? As características do desenvolvimento neuropsicomotor a cada trimestre nesse primeiro ano de vida e que brinquedos e brincadeiras são interessantes para aqueles bebês de acordo com a habilidade motora deles, a capacidade cognitiva deles, né, a maturação cognitiva, na verdade, em cada período nesses trimestres de vida. E o que te motivou a escrever esse livro? Escrever para mim é sempre, né, motivador. Eu gosto, eu me divirto, é algo que eu faço e eu me divirto. E toda a ilustração, eu editei ele todo. Eu escrevi e eu editei. Tem muitos talentos, né? E nesse e-book eu botei todos eles em prática, né? A narrativa que vem da oralidade, que eu consigo transpor com a neurocientista que eu também sou. E eu fui ilustrando ele de acordo com o que eu achei que fosse ficar mais claro também para as famílias, né? Mas o desejo foi realmente, assim, de uma aproximação com as famílias, né? De poder ter esse carinho, esse vínculo e também das famílias poderem conhecer um pouco mais desse trabalho que a gente faz, que é muito preventivo com relação ao neurodesenvolvimento, né? Que é poder entender o neurodesenvolvimento, é poder educar as famílias no sentido de orientar de uma forma séria, sim, né? E o e-book, ele vem nesse desejo, assim, de educação mesmo, que é o único modo que eu penso que se pode fazer prevenção, né, com relação ao desenvolvimento infantil. É educando, porque se as famílias não estiverem juntos, entendendo o neurodesenvolvimento, porque a família até pode trazer a criança para fisioterapia, ou para fono, para psico, para ter intervenção terapêutica que for. Se eles não pegarem juntos, nada acontece, porque a gente não tem varinha de condão. E eu acho muito difícil a família pegar junto se ela não entende por quê. Por que aquilo é importante? Por que esse brinquedo, essa postura não é interessante nesse momento para essa criança, né? Porque às vezes a gente diz, não bota. Semana passada ainda eu disse para uma babá, para de botar essa criança em pé. Mas por que não é para colocar essa criança em pé? Sim. Existe um porquê. Antecipar o processo, né? Exato, mas não é simplesmente porque ela disse. Não, ela que disse, ela que é a fisioterapeuta, ela que sabe. Não sou eu que digo, sou eu que estou dizendo. Mas existem muitos estudos que respaldam isso. Então, o e-book vem nesse desejo de educar as famílias, né? De nortear um pouco esse olhar, especialmente no desejo de que não se antecipem as habilidades que as crianças ainda não são capazes de dar conta. Sim, isso não é um ganho, né?
essa Não. antecipação. Pelo contrário, muitas vezes é um atraso. Né? Essa semana passada ainda, uma grande blogueira do YouTube, né? Na verdade não foi ela, foi a babá que cuidava do bebê que está com 9 meses, postou um vídeo, a mãe e o pai viajando, a babá postou um vídeo do bebê caminhando. Como se fosse uma conquista. Né? Só que existem bebês que caminham com 9 meses? Existem, mas são a minoria. Né? Eu digo, quando eu faço formação pedagógica para professores de berçários, eu pergunto para as professoras, quantos bebês do berçário vocês tiveram ao longo desses anos que caminharam com 9 meses? É a minoria, não é a regra, é a exceção. Mas o impacto para mim desse vídeo é, aquele bebê, ele não estava pronto para caminhar, porque ele caía o tempo inteiro. A babá botava ele em pé, ele dava 3 passinhos e rolava no chão. Sem estrutura ainda. Sim. Certo? Num momento que o engatinhar deveria ser estimulado, que colocar-se em pé antes de caminhar é fundamental. E muitas vezes os adultos não entendem isso, querem botar a criança em pé e que ela caminhe. Mas eu não te coloco em pé, Dai, para te sair caminhando. Tu se coloca em pé. O bebê é a mesma coisa. Ele tem que se colocar em pé. Tem que ter essa habilidade. Antes de caminhar. Claro. Se a gente fica colocando ele em pé antes da hora, a gente desorganiza, né, a experiência motora dele. Então, esse vídeo repercutiu horrores, obviamente, porque é uma blogueira muito famosa, né? O marido é ex-BBB, então, assim, repercutiu nas redes. E as fisioterapeutas pediátricas todas ficaram loucas, né? E as mães acabaram pedindo, e eu fiz um vídeo comentando sobre isso. É claro que cada um faz o que quer do seu filho, com o seu filho. Mas, enquanto profissional da saúde e da educação, a gente tem, né, o dever de orientar. Porque senão, ainda mais nesse tempo de rede social... Sim, toma uma dimensão. Toma uma dimensão bem absurda. E eu achei bem interessante porque, para mim, apareceu primeiro nos stories, mas tá no feed. E no feed, ela coloca, mamães, não comparem os seus bebês. Ah, pelo menos fica o alerta. Ela tá colocando isso. Sim, sim. E o e-book, assim, tu pode considerar ele um manual? Eu não acho que ele é um manual. Eu não gosto dessa palavra manual, no sentido de que parece que, assim, tem que seguir. Se tu seguir este passo a passo, tu vai chegar nesse resultado, né? Tem regras para te chegar. E ele não é um passo a passo. Ele é uma orientação, né? De por que no primeiro trimestre esse recurso é interessante para esse bebê. Sim. E não outro. E que tipos de brincadeiras que são indicadas para o primeiro ano de vida, assim? É por trimestre? Geralmente a gente avalia por trimestre. Claro que eu sempre digo para as mães, dizia para os meus alunos na universidade, a gente tem que pensar que dentro de um trimestre o bebê entra um e sai outro. É muita coisa, né? Imagina, se a gente pegar um bebê de terceiro trimestre, ele chega saindo dos 6 meses, entrando no 7º mês. E ele sai saindo do 9º, né? Assim, entrando no 9º mês. Então, é outra criança. Pra gente passa muito rápido 1 ano, mas para eles é todo um desenvolvimento, né? Um trimestre na vida de um bebê de 1 ano é 1/4 da vida dele. É verdade. Né? Então, tu imagina 1/4 da tua vida sendo conduzido de determinada forma. Verdade. A gente coloca, pensando os trimestres, né? O primeiro mês, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entrando no 7, 8, 9, saindo do 9º, 10, 11, 12, fechou 1 ano. Tá? Mas é sempre importante dizer, quando eu falo de primeiro, segundo, terceiro, eu tô falando que, por exemplo, aquela habilidade, a criança tem que finalizar aquele trimestre com ela. Sim. O que acontece muitas vezes é que as mães pensam, não, tá dito ali que no terceiro trimestre a criança tem que estar engatinhando. No final, ela não vai começar o trimestre engatinhando. Sim, né? Isso é importante ressaltar, né? É muito importante. Então, pensando assim, no brincar, em possibilidades de recursos para estimular, o primeiro trimestre é o trimestre
Dos reflexos. Os reflexos são muito intensos e é importante que eles sejam intensos, porque isso é sinal de que está tudo bem com o sistema nervoso central. A criança tem reflexos potentes, ela é mais durinha, né? O tônus é aumentado. E isso nos diz, está tudo bem, mas esse cérebro é um cérebro muito imaturo. Então, não adianta eu querer ficar exigindo da criança que ela me dê uma resposta motora que ela não tem condição porque ela não controla o corpo dela, né? Ela nem sabe que tem um corpo. Então, não tem como. O que a gente... Duas questões ali, 2 recursos que eu oriento no e-book. Primeiro, e a gente já falou disso em outros podcasts e falaremos em muitos outros, coloque essa criança no chão para brincar de bruços. Né? Isso é muito importante. Vamos reforçar essa informação. Vamos reforçar o tempo de bruços, o brincar de barriguinha para baixo, porque o bruços ajuda a criança a se organizar e ele é o antecessor para todas as outras habilidades que vão vir depois. Então, é importante que ela possa se sentir confortável no bruços. A gente pode variar esse bruços de muitas formas, mas é importante que ele seja, né, que ele seja ofertado para a criança. E um outro recurso que eu coloco ali, e hoje a gente tem disponível muito fácil, são os livros ou algum material com textura de cor, né, que seja preto, branco e vermelho. Olha. Por quê? Porque o sistema visual do bebê, ele está se desenvolvendo. Como eu disse, o sistema nervoso é muito imaturo, o nervo óptico também. Sim. Então, ele enxerga tudo muito borrado. Nas primeiras semanas, ele enxerga em preto e branco. Então, não adianta eu ofertar coisas muito coloridas, porque ele nem consegue enxergar as cores. Então, é tudo muito borrado em preto e branco. Na medida que as semanas vão passando, ele vai enxergando cada vez menos borrado e daí ele vai conseguindo enxergar as cores. Então, nesse tempo, por exemplo, vou botar o bebê para brincar de bruços. Hoje a gente acha fácil uns livrinhos que são de página durinha, que a gente consegue deixar ele em pé. Então, a gente pode usar esse livro para estimular. E é muito interessante que com os bebês bem pequenos, quando eu estimulo com chocalho, às vezes eles não olham. Quando eu estimulo com o livro de contraste, eles fixam. Claro que a gente tem que pensar o seguinte, o livro ele tem que estar no olho do bebê. Né? Não adianta eu querer ficar estimulando aqui com o livro, ele tem que ter contato visual. Então, eu trago o livro aqui no olhinho dele e daí eu vou conduzindo o olhar dele junto com o livro. Mas esse é um recurso, assim, que é bem, bem importante. No segundo trimestre, o bebê começa a ter os reflexos menos intensos e começa a se movimentar mais, com um pouquinho mais de autonomia, no sentido de que há mais liberdade dos reflexos. Então, é o momento de poder colocar brinquedos que assim, caibam na sua mão. Por exemplo, a argola. Argola é algo que é super bom para eles e eles vão começar a levar na boca. Como eles saem dos reflexos primários, eles começam a trazer mais a mãozinha na linha média para poder levar o brinquedo na boca, né? Para poder olhar para as mãozinhas e para o brinquedo. Então, argolas, chocalhos, mas chocalhos que sejam fáceis de pegar. A gente tem um que eu gosto muito lá no espaço, que é o cachixi, que é um instrumento musical feito de uma madeira, assim, é um tecido mais... É um material mais amadeirado. E ele é fácil de pegar, ele é cheio de texturinhas, ele tem um som leve, que isso o adulto tem que pensar quando escolhe brinquedos sonoros. Que o som tem que ser aprazível pra gente também. Porque às vezes a gente... faz todo sentido. A gente compra xilofone, aqueles pianinhos com som de metal, e em um dia a gente já está enlouquecido, porque a criança fica ali, né? Eu digo, então compra xilofone de madeira, compra cachixi, que o som é mais suave, não é tão agressivo, né? E a gente consegue passar o dia ouvindo, né? Até o xilofone de madeira... os xilofones geralmente, eles vêm, né, com uma baquetinha. Essas baquetinhas são fininhas, às vezes os pais têm medo, e eu também tenho, da criança botar na boca e poder se machucar. Um outro recurso legal para esse trimestre, e que pode servir de baqueta,
acredite, é um socador de caipirinha. Ah, é mesmo? De madeira. De madeira, porque às vezes a gente diz para os pais assim, ofereçam brinquedos com diferentes materiais. Aí, brinquedo de madeira, nossa, são todos muito caros. Sim. Compra um socador de caipirinha, resolve, né? Ele é mais seguro, porque ele é bojudinho, né? Ele é todo arredondado. Então, esses recursos com brinquedos que tenham materiais diferentes, já que a criança leva tudo na boca, que não seja tudo plástico. Então, isso é importante também. Metal, brinquedo de metal. Pensando nisso, aquelas xicarazinhas de esmaltado. As canequinhas. As canequinhas de esmaltado. São seguras, é fácil de pegar, dá o gelinho, assim, né? O geladinho do metal para a criança. Terceiro trimestre, a criança está começando, né? Ela já está se rolando, pivoteando e rastejando, iniciando rastejar. Então, o que a gente quer? Que ela vá longe, né? Ela já está sentando, ficando sentada. Talvez no início do trimestre ainda não se colocando sentada, mas já ficando. No final do trimestre tem que estar já se colocando. Então, aqui a gente pode usar brinquedos já com a criança mais sentadinha, né? Que ela possa explorar. Brinquedos que ela possa ter que ir buscar para se estimular, né? Ser estimulada a deslocar, fazer transferência de peso para um lado e para o outro. Brinquedos como o próprio xilofone, os brinquedos de som, brinquedo de apertar, né? Porque ela vai ter que liberar uma mão para apertar com a outra. Então, a gente vai trabalhando essas brincadeiras de usar um lado do corpo e o outro lado do corpo para poder fazer essa transferência de peso, né? Que depois vai ser tão importante para caminhar. E ela vai se descobrindo nisso. E ela vai se descobrindo. E entrando ali no quarto trimestre, que a gente espera que a criança já esteja começando a engatinhar ou ensaiando para isso, bola é um excelente recurso, porque tudo que role para longe faça a criança querer ir atrás para buscar. Ela vai buscar. É interessante, né? Brinquedos de encaixe simples também, aqueles com peças grandes. E adultos, né? Mamães, papais, vovós. Deixem a criança se resolver. Porque por ela, né? A gente fica angustiado, às vezes, da criança ficar tentando e não conseguindo. É engraçado que a criança não fica angustiada, o adulto é que fica. Quer resolver logo? Ele quer resolver o problema da criança, mas o aprendizado se dá na resolução de problemas. Então, é fundamental que a gente dê esse tempo para a criança, né? E antes dos brinquedos de encaixe, o que dá para dar, com certeza, e que é muito bom, e as crianças sabem disso, é potinho. Ah, sim. Né? Muitos potinhos para botar, porque é uma fase que elas experimentam muito, eles são grandes pesquisadores, experimentam muito as leis da física, né? Atiram as coisas, bota dentro, tira dentro. Então, a gente nem precisa comprar brinquedos. Todo mundo tem potinho. Se abrir, né, a prateleira das panelas, as crianças se esbaldam. Então, esses recursos do cotidiano que a criança possa botar dentro, despejar, bota de novo, já é um início para os jogos de encaixe lá na frente. Né? Porque a criança vai entendendo dentro, fora. Porque não é algo que a gente entende explicando teoricamente. Eu posso dar uma aula agora e falar teoricamente. E tu vai entender. Por quê? Porque tu já experimentou isso e tu já teve uma vivência disso. A criança precisa vivenciar para depois ela poder entender. Então, todo esse jogo, esse repertório de brincadeiras, né, do primeiro ano de vida, ele é a base para tudo que a criança vai aprender depois, na fase escolar. Então, a gente não tem que estar alfabetizando a criança antes do tempo. A gente tem que estar ajudando a criança a brincar, oportunizando situações de brincar, onde quando ela for para a escola, ela já tem esse repertório, esse entendimento dentro do corpo dela. Ela já tem maturação, né? Exatamente. Mas essa maturação só acontece por quê? Porque ela vivenciou. Sim, exatamente. E agora nós vamos falar sobre um curso online sobre desenvolvimento infantil que tem um nome super poético, né? Vou colar aqui. Tessituras entre teorias e práticas para pensar as infâncias. E eu já queria te perguntar o que as tessituras
O que são as tessituras nesse contexto? Então, para começo de conversa é isso. Eu sou uma fisioterapeuta, né, que é pedagoga, que é escritora. Então, assim, eu gosto de usar metáforas. Às vezes, a forma com que eu me explico melhor é por metáforas. E isso das tessituras, ele vem principalmente não, mas inicialmente, de quando eu estava construindo a minha metodologia para minha pesquisa de mestrado na URGS. Eu não conseguia explicar para a minha orientadora como é que eu queria fazer aquilo. E daí foi essa imagem que me veio na cabeça, que foi da renda de biurros, que aqui no Brasil a gente conhece como renda portuguesa, mas se faz, né, em todos os lugares do mundo. Que foi por isso que eu trouxe, né, essa fofurice aqui, que é o que explica essa tessitura. Porque como é feita a renda de biurros? Ela tem, né, a tecelã, ela tem uma almofada que ampara essa tessitura. Em cima dessa almofada vai o desenho da renda. Então, ela tem ali desenhado como é que ela quer, né, construir aquela renda. Nesse desenho, ela coloca alfinetes. Sim. E através desses alfinetes, ela vai conduzindo o fio. E ela vai conduzindo com esses pauzinhos, que são os biurros. Cor. Exatamente, cada biurro tem uma linha, né? Por isso que a renda é de biurros. Então, ela vai batendo os pauzinhos. E eu gosto muito dessa metáfora porque, pensa bem comigo, se o desenho for outro, a renda é outra. Se eu colocar um alfinete diferente, eu mudo a renda. Se eu mudar os fios, eu mudo o resultado da renda. Então, eu gosto de pensar essa tessitura por aí. Quando eu pensei esse curso, eu escolhi 5 autores, certo? E se eu tivesse escolhido um autor diferente, ou um autor a menos, ou um autor a mais, seria um outro curso. Seria uma outra forma de conduzir. Uma outra renda. Exatamente. Sem falar de que existem 2 rendas nesse curso. A renda que eu pensei, enquanto tecelã, e a renda, que serão muitas, na verdade, as rendas, porque cada um que faz o curso vai construir a sua própria renda, a partir da sua prática profissional no campo da saúde, né? Se for uma fonoaudióloga, se for uma neuropsicopedagoga, uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, no campo da educação, né? Se for uma professora da educação infantil, dos anos iniciais, se for um crianceiro, se for uma mãe curiosa pelo neurodesenvolvimento, cada um traz a sua experiência e vai acompanhando as aulas e tecendo junto com a sua prática, junto com a sua vivência, com os seus pacientes, com os seus alunos, com os seus filhos, netos e com a sua própria infância. Então, eu não consigo pensar numa outra metáfora que não uma tessitura para poder dizer onde eu gostaria de chegar. Funciona perfeitamente. Fica fácil de entender. Muito, muito mais fácil. Né? E eu também fui pensando ao longo dessa construção, da escolha dos autores, também nessa tessitura, porque são autores que não se conheceram, não sentaram numa mesa de cafezinho para bater um papo. E tu fez eles conversarem entre si. Exatamente. Eu inicio com a Amy Pichler e eu vou conduzindo essa narrativa de forma que eles vão dialogando. Então, cada aula eu falo de mais em alguns conceitos de um autor, porque não dá para trabalhar toda a teoria de um autor numa única aula, mas alguns conceitos nos quais eu gostaria que os adultos pudessem entender a infância e onde eles também dialogassem. Então, cada aula, apesar de se focar mais nos conceitos de um autor, eu também vou dialogando com os outros.
Fazendo essa costura, essa renda. Exatamente. E quem são eles? Quem são os 5 autores e por que tu escolheu eles? Faz mais sentido para ti? Faz mais sentido para mim, no sentido de que são autores que eu já li, que eu me sinto confortável no diálogo com eles. Nem sempre. Não precisa concordar sempre. Um deles foi muito difícil para mim quando eu cheguei a ler, sabe, assim, os primeiros escritos dele, e eu tive que ler muitas vezes até eu acomodar. E eu acho muito bacana isso, assim, não é porque é difícil, porque foi difícil para mim entender aquela perspectiva, que eu desisti dela. E hoje ela super me preenche. Então, a escolha desses autores foi muito a partir dos autores que me preenchem, que me fazem olhar para a infância de um jeito mais poético, ao mesmo tempo mais científico, e que ampliam o meu olhar sobre a infância. Porque durante a formação universitária, a gente foca na formação da gente, né? A gente precisa entender um todo dentro da fisioterapia. Mas quando eu sento para discutir alguma coisa com uma pedagoga e ela me traz alguma referência que não era da fisioterapia, agora passa a ser. E quando eu vou e explico para ela, por exemplo, anatomicamente, por que acontece uma situação dentro do neurodesenvolvimento, veja bem, ela amplia o meu olhar e eu amplio o olhar dela. É uma troca riquíssima, né? E daí a gente olha para a criança de outro jeito. E daí a gente é capaz de ver aquilo que a gente não via, porque a gente não conhecia. E a gente não é capaz de ver o que a gente desconhece. E nem de desver o que a gente viu. É, né? Verdade. Que também é bem difícil. Também. Por isso, então, assim, essa escolha foi muito... eu posso ousar dizer que ela foi uma escolha afetivo-científica, certo? Eu começo com a Amy Pickler, porque eu gosto muito do que ela escreve, ao mesmo tempo que eu vejo que se falam coisas muito equivocadas do que ela escreveu, certo? E hoje, assim, o mercado descobriu que botar Pickler ou Montessori atrás do nome de um brinquedo vende. Então, tudo que é brinquedo feito de madeira, né, é pickleriano ou montessoriano. E calma lá. Não é bem assim. Não é bem assim. O que torna ele, talvez, montessoriano ou pickleriano, é o uso que se faz. É o modo de usar aquele brinquedo. E não apenas ter ele como um objeto decorativo. Então, eu venho trazendo essa perspectiva da Amy Pickler, até porque... Para a gente na clínica fisioterapêutica ou para tu como mãe, a gente tem uma criança por vez. A Amy Pickler, o estudo dela, ela era uma pediatra e ela trabalhou muito tempo num orfanato. E todo esse arcabouço que ela constrói teoricamente vem a partir da experiência que ela faz nesse orfanato. Nossa. E é muito doido porque assim... ela queria que aquelas pessoas que trabalhassem lá fizessem algumas coisas que ela acreditava e as pessoas não davam conta. O que ela fez? Demitiu todo mundo e contratou outras pessoas sem tanta formação, mas que ela pudesse formar. E ela foi construindo esse outro conhecimento e deu no resultado que deu. Ela foi observando as crianças brincando mais livres, no chão, entre elas. Mas veja bem, foi dentro de um contexto de educação coletiva. Não era uma escola, porque a gente tem educação coletiva na escola, mas não era uma escola, não era uma clínica, não era um consultório. É um ambiente bem diferente. Então, o que a gente pega disso tudo e consegue transpor para a nossa prática clínica, ambulatorial, profissional dentro da escola, pessoal. Porque hoje se fala também muito, a partir de Amy Pickler, no livre brincar. Então, deixa a criança brincar, que não precisa ficar estimulando, ela aprende. Ela aprende se ela tiver um ambiente apropriado para isso. Então, esse livre brincar que a Amy Pickler fala, não é deixa que acontece.
Existe todo um preparo prévio do ambiente. O recurso, né? Para dar condição para que essa criança explore esse ambiente, que seja um ambiente seguro, que seja um ambiente limpo para ela poder, né, se experimentar, falando de bebês bem pequenos, que tenham recursos disponíveis que sejam apropriados para aquela idade, para aquele momento. Então, não é livre, porque se a gente deixar um bebê de 3 meses, 4, 5, 6, sozinho, se tu não oportunizar, ele não vai poder se desenvolver. Ele não vai brincar por si. Não existe um livre brincar de um bebê de 1º trimestre, de 2º trimestre. Né? Do estímulo, do ambiente. Exatamente. Né? Do acompanhamento. Então, eu tento trazer o que a Amy Pickler falou. Né? Coloco o texto no contexto, que eu acho que é fundamental, e vou tecendo para que a gente possa ir entendendo em cada contexto aqueles escritos dela, aquelas conclusões dela. Outro autor é o Vygotsky, que foi um psicólogo, e o Vygotsky, para mim, que sou fisioterapeuta pediátrica, mas também pedagoga, é o cara que diz: bota essa criança no chão, para de ficar exigindo dessa criança que ela não tem condição de dar, entendeu? Para de botar a criança que não para em pé ainda em cima de bicicleta de equilíbrio. Não é hora de fazer isso. Porque um dos conceitos dele, e que eu acho que assim, é maravilhoso, tanto para a clínica, quanto para a escola, quanto para o dia a dia, para os pais, são as zonas de desenvolvimento. Então, ele vai colocar aqui, na zona de desenvolvimento real, não é nem a criança, é o ser humano, entendeu? Essa zona de desenvolvimento eu já sei fazer isso, eu dou conta de fazer isso sozinha. Eu não preciso de ajuda para fazer. Só que se tudo aquilo que a gente já sabe fazer sozinho, a gente não for além, a gente fica estagnado ali. Todos nós temos uma zona de desenvolvimento potencial. Tipo, eu tenho potencial para aprender isso. Vamos pegar a bicicleta de equilíbrio que tá super na modinha, tá? Uma criança que começou a ficar em pé, que começou a caminhar, ok? Uma criança de 1 ano e 2, 1 ano e 3 começou a caminhar. Ela tá numa zona de desenvolvimento potencial para usar a bicicleta de equilíbrio. Ela ainda não é real, ela não dá conta. Ela precisa de ajuda para. Esse espaço que fica entre a zona de desenvolvimento potencial, tem o potencial para, e a zona de desenvolvimento real dei conta de fazer sozinho, esse espaço é o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, tá perto. Se aqui é a lacuna de estimular, se eu pegar a bicicleta de equilíbrio e for dar para uma criança de 8 meses, 9 meses, que ainda nem se coloca em pé sozinha, ela não está na zona de desenvolvimento potencial. Ou seja, ela não está próximo de. O que acontece? Frustra todo mundo. Frustra a criança, que não consegue executar algo que o adulto quer. Frustra o adulto, porque a criança não consegue usar aquele brinquedo maravilhoso que ele comprou. Então, existe um tempo ideal para dar esse passo. Conquistei esse passo, agora eu vou me desafiar para outro. Então, é sempre progressivo. O ser humano, até morrer, sempre dá conta de aprender algo novo. Mas se eu exigir algo, tipo, tu não sabe nadar, aí eu te levo para um mar com ondas agitadas. É óbvio que tu vai entrar em pânico. Então, existe um percurso para a gente poder, alcancei aqui, agora eu vou... O próximo passo. Exatamente. Então, assim, o Vygotsky é esse chuchuzinho, né, para ajudar a gente a argumentar para as famílias, a explicar para as famílias, e para a gente também, enquanto profissional, saber que não dá para exigir mais do que uma criança é capaz de nos dar. Porque senão, realmente, frustra o profissional, a família e a criança. Sim, né? Verdade. O Winnicott, mais um pediatra, acho que quase todo mundo já ouviu falar em mãe suficientemente boa. Né? É uma expressão que caiu na boca do povo, nem todo mundo sabe o que é.
Mas quem cunhou essa expressão foi o Winnicott. Ele fala da mãe suficientemente boa, assim como ele fala do ambiente suficientemente bom. E olha daí já a conversa que ele faz lá com a Amy Pickler. Há de haver um ambiente preparado suficientemente bom, nem de mais, nem de menos, para que a criança possa brincar e se desenvolver. Um ambiente cheio de brinquedos atrapalha, porque a criança às vezes não consegue nem saber o que escolher. Um ambiente sem estímulo nenhum também limita. Então, ele tem que ser... O meu filho usava essa expressão quando era pequeno, eu acho muito bonitinha. Na medida boa. Na medida boa, perfeito. Então, na aula do Winnicott, a gente vai trabalhar um pouco esses conceitos da mãe suficientemente boa, o ambiente suficientemente bom, os objetos transicionais, que é o cheiroso, o cobertorzinho, o ursinho, aqueles brinquedos e objetos que a criança usa para se sentir segura e poder se afastar da mãe se sentindo segura. Né? Então, tudo isso a gente vai conversar na aula sobre o Vygotsky. Depois, o Maturana, que foi o meu grande desafio quando eu conheci a teoria do Humberto Maturana, porque ele escreve de um jeito muito próprio. E ele traz algumas questões que eu penso que vão dialogar com todos os outros muito legal. Mas uma das coisas que o Maturana coloca, que pode parecer bobo, é o que nos coloca na ação não é a cognição, mas é a emoção. E daí a gente pode pensar assim, tá, mas se eu quero, eu vou lá e faço. Tem um exemplo que ele dá no livro que eu acho ótimo, que é o da barata. Que ele diz assim, e eu já testei, tá? Ai. Porque a teoria dele fala sobre os seres vivos e não só sobre os seres humanos. E ele diz assim, que a barata, ela reage a gente da mesma forma que a gente reage a ela. Então, se tu olha uma barata, grita e sai correndo, a barata também sai correndo. Se tu olha pra ela e diz, tu fica aqui que eu vou lá buscar o SBP, tu me espera. Ela fica. Ela espera. Entendeu? Ela espera. Então, é muito interessante pra gente poder ver que isso é do animal. E uma outra questão que ele fala, que foi o que me pegou, porque eu venho da psicomotricidade enquanto fisioterapeuta. E daí eu chego no mestrado para estudar um teórico que diz que o cérebro humano se desenvolveu a partir da linguagem. Eu disse, não. A vida inteira eu estudei que foi a partir do desenvolvimento motor, que a gente rastejou, quadrupestou, ficou em pé e depois subiu em árvore, que a mão pegava desse jeito e a mão foi refinando. Como assim? Que história é essa? E daí eu entrei em pânico, né? Em crise existencial. Até que eu estudei, e é maravilhoso quando tu entende o que ele está dizendo, mas daí tu tem que entender o que ele quer dizer com linguagem, né? A teoria dele é conhecida como a biologia do amor, parece tão poético, mas é difícil pra caramba de entender o que ele quer dizer com amor, que não é amor romântico, nem necessariamente amor de mãe para filho, e é o maior desafio, porque ele diz que amar é respeitar o outro como legítimo outro na sua existência. Me disse, não é de entrar em crise existencial. Realmente. Que daí a gente fica pensando, meu Deus, quem eu amo como legítimo sem tirar nem pôr, né? Então é um grande desafio. E a linguagem, quando ele fala que o cérebro humano se desenvolve a partir do linguagear, esse linguagear é algo que, para nós, talvez a gente pudesse traduzir como um diálogo, mas é além do diálogo. Porque é um diálogo onde a gente consegue chegar num ponto de respeito e de consenso, pelo menos nisso de ok, até aqui a gente vai, entendeu? É algo que eu aprendo contigo, tu aprende comigo e a gente cresce junto. Nisso se dá o linguagear. Então precisa, para linguagear, escuta. Se eu tenho muitas teorias para te dar, tu tem muitas teorias para me dar, mas todo mundo quer falar e ninguém se escuta, a gente não constrói nada. E talvez essa seja uma das grandes propostas desse curso,
exercitar o linguajar. E o Gandhi é um contemporâneo nosso, ele é um grande pesquisador da infância e do imaginário. E vários autores que pesquisam as infâncias e o brincar vão dizer que o brincar só existe se o imaginário está posto nele. Faltava o imaginário. Faltava o imaginário. E o imaginário é o chão do Gandhi Piorsky. Ele pesquisa muito o brincar na natureza, e é sobre isso que ele escreve. Então, ele vai para os povos ribeirinhos, ele vai buscar nas crianças que brincam na natureza, e ele vai discutir e nos trazer isso. E eu entendo que, enquanto profissionais de cidade grande, né, ou de cidades urbanas, a gente às vezes tem a dificuldade de brincar na natureza. Mas a gente pode abrir brechas em alguns momentos e a gente também pode brincar com elementos da natureza dentro da sala de aula. E as famílias também, né? Como assim, Lela? Como assim que dá para fazer um piquenique na praça? Né? Tem espaços, né? Exatamente. A gente pode buscar algumas fuguinhas. Quem mora no interior, a gente mora em cidades grandes, mas do interior, que a gente tem acesso muito fácil. Logo ali a gente está num sítio. Não precisa mais que 10 minutos de carro para isso. E a gente tem muitas praças. Quem mora no interior tem um pouco mais de facilidade. Mas poder dar essa experiência, e quando vai brincar, vai levar no tempo quente, óbvio, a criança para uma praça, deixa ficar de pé descalço, deixa colocar o pé na grama, deixa colocar o pé na areia. Aquela criança depois que, né, cheia de nojinho, muitas vezes, é porque nunca experimentou isso. Então o Gandhi nos encharca desse... o Gandhi é um grande pesquisador e é muito poética a escrita dele. Então, eu deixo ele para o final justamente para, com ele, finalizar essa renda. Porque, como eu te disse, se eu tivesse escolhido outros autores, seriam outras rendas. Então, essa tessitura pode continuar. Mas essa renda que eu escolhi tecer nesse momento, ela finaliza, né, eu arremato ela com o Gandhi Piorsky. Nossa. E fica perfeito, né? Essa renda fica perfeita. Fica. E o teu outro curso, Lela, é sobre neurodesenvolvimento e psicomotricidade, isso? Isso. E por que tu escolheu a psicomotricidade para ser o fio condutor ou para ser o norte desse curso? Desse curso. Algumas questões. Uma é, eu sou de uma geração de fisioterapeutas que a gente estudava muito psicomotricidade na formação. Uhum. Então, o modo de pensar o desenvolvimento motor, de entender a criança, vem muito permeado pelos escritos da psicomotricidade. Então, poder entender, por exemplo, que uma criança vai buscar um brinquedo porque ela deseja, parece bobo. Mas quando tu pega uma criança que não tem desejo, aí tu vê que não é. E é muito mais difícil. Porque um fisioterapeuta, ele tá pronto para poder saber onde botar a mão e conduzir o movimento. Só que para uma criança ter autonomia de movimento, ela tem que se movimentar. Não vai ser passivamente. Sim. Eu posso facilitar, mas eu preciso que ela busque. E a gente já vivenciou situações dessas no espaço, de uma criança que olhava para os brinquedos e não tinha interesse. Nada. E a gente vinha, a gente cantava, a gente mexia, a gente batia e nada. E daí éramos eu e o Fabrício, eu lembro atendendo essa criança, e eu disse pro Fabrício, enquanto que a gente não conseguir despertar o desejo nessa criança, nada vai acontecer aqui. E o que acontece, pelo menos na fisioterapia, é que a gente se sente muito incompetente, porque tu tem as técnicas, mas se tu não consegue fazer a criança tá contigo junto, se não tem essa chegada, nada acontece. E a psicomotricidade, ela vem muito nesse lugar de entender a construção desse corpo como um todo, que não é músculo e osso, com um sistema nervoso, que existe na construção de quem somos
uma história de vida, um repertório, tudo que nos foi ofertado, a língua que nos é falada, o modo com que essa língua foi nos apresentado, de um modo mais suave, de um modo mais brusco, isso tudo vai batendo, inclusive, no nosso músculo. Quando alguém fala grosso contigo, tu não faz assim... Fica relaxado. Tu reage, né? Quando tu tá caminhando de boa na rua distraído e um cachorro late, o teu músculo reage. Então essa entrada sensorial que o sistema nervoso interpreta, que vai para o músculo, isso tudo faz parte de poder realmente entender como funciona o movimento humano. E não apenas estudar o sistema neuromuscular e musculoesquelético. Então a psicomotricidade nos dá um arcabouço para entender isso, né? Além disso, eu sou especialista em psicomotricidade, já dei aula em especialização de psicomotricidade, né? E o meu olhar para o desenvolvimento motor, ele vai acontecendo a partir daí. É claro que por ser fisioterapeuta tem, né, junto, é amalgamado, assim, mas tem momentos que eu sei que eu tenho que tirar a mão, que eu sei que eu tenho que só observar para ver o que aquele corpo me apresenta, que eu sei que eu preciso que a família me mostre como em casa a coisa funciona para que eu possa entender aquele movimento. E tu fala também na diferença que tem da educação infantil pro bebê, vamos dizer assim, e para os anos iniciais, né? Como muda esse olhar da educação, enfim, parece que esquece um pouco essa parte mais de motricidade e foca só na educação mais formal, vamos dizer assim, né? Mais cognitiva. Cognitiva, isso. Tem essa diferença como também. Se o cognitivo ele fosse separado do sensório motor. Que é o que tu explicava antes, né? Exatamente. Que tá tudo... Que a gente não pode esquecer essa parte e só focar na outra. A gente é um só. Muitas vezes, quando eu tô dando palestra para professores, e eles ficam tudo tenso, porque eu digo assim... Fulano, agora, tu só pensa, não se mexe, e não sente nada. Gente, quando eu digo isso, a pessoa já sente direto. Eu digo, e tu só se mexe, não pensa e não sente, sabe? É na prática. Não tem como, não funciona assim, né? Quando eu tô mais triste, quando eu tô mais excitado, quando eu tô mais eufórico, isso tudo... bate na minha neuroquímica, bate no meu músculo, eu respondo de forma diferente. Então não tem como dissociar. E na escola, sobretudo a escola de educação infantil, né? Eu entendo, tá? Vou em defesa das professoras também, porque eu sei que as famílias, cada vez mais, exigem que as crianças, por exemplo, sejam alfabetizadas o mais cedo possível. Só que uma criança não vai ser mais inteligente se ela souber ler uma palavra com 3, 4 ou 5 anos de idade. Mas, se ela soubesse resolver, isso dá autonomia para ela, inclusive, ir buscar as respostas que ela precisa. Então, a gente tem que entender que assim, o primeiro ano de vida, gente, é sensório-motor. Como é que a gente estimula a linguagem, que é base para escrita, tu vai escrever o que tu ouve. Como é que a gente estimula isso nos primeiros anos? Não só no primeiro ano, nos primeiros anos de vida. Linguageando. Tudo costurado. Tudo costurado. Tudo linguageando com essa criança. Dando repertório linguístico para ela. Como é que a gente faz isso? Contando histórias. Fazendo caras e bocas para ela saber a diferença da interrogação, da exclamação, do medo, né? A gente vai dando esses repertórios sensoriais, faciais e linguístico para ela ir conectando tudo isso. Conta-se histórias, canta-se canções, parlendas, as canções que falam do corpo, né? Desde cabeça, ombro, joelho e pé. Parece bobo para muitos adultos, mas as crianças não sabem o que é cabeça, não sabem o que é ombro. E a gente vai cantando tantas vezes e dizendo que ela diz cabeça, cabeça,
A cabeça. A cabeça fica em cima do pescoço. Olha a quantidade de conceito. Fica em cima e o meu ombro fica embaixo do pescoço. Mais para o lado, mais para o outro. Tem a direita e tem a esquerda. Então, eu vou preenchendo essa criança de informações a partir das vivências corporais dela. Para que lá na frente ela consiga fazer relações daquela palavra com aquele objeto, com aquela parte do corpo, para depois isso ir para o papel. Eu, assim, sei que é polêmico, mas eu penso que escola de educação infantil não tinha que ter papel. Escola de educação infantil é lugar para a criança viver o corpo, aprender que tem um corpo e como é que esse corpo funciona, para a partir dali ela começar a usar mais a mão. A educação infantil é o lugar da motricidade ampla, não da motricidade fina. Se tu não tiver uma boa motricidade ampla, tu não vai ter uma boa motricidade fina. Porque quando eu pego a caneta aqui para escrever, ó meu ombro, ele tem que estar estabilizado. Se o meu ombro não estabiliza, eu não consigo. Então, primeiro o amplo, a educação infantil tem que ser o lugar da motricidade ampla. Isso a gente está falando até uns 4, 5 anos. Tranquilo, até 5 anos. Quando vai para o fundamental, e aí tem uma outra questão que é, essa criança é uma criança. Ela não deixa de ser criança porque entrou no ensino fundamental. Ela vai começar a exercer mais a sua motricidade fina? Sim. Mas ela precisa vivenciar o corpo. Gente, não existe a criança ficar parada. Eu lembro que no mestrado foi quando eu melhor me senti como aluna, porque eu tinha o direito de ficar em pé no fundo da sala para prestar atenção. Sim. Porque se eu ficasse sentada, eu não conseguia. Então, eu conseguia pegar um cafezinho e ficar e conseguir prestar atenção. Mas eu já era adulta e tinha esse direito. Na universidade, talvez eu não tivesse ainda. Eu fui ter no mestrado. É verdade. E a gente exige que a criança fique quietinha. Não vai ficar. Que ela não fale. Não vai acontecer isso. Porque é período de expansão, de aprendizado com o corpo. Toda vez que eu fui, enquanto pesquisadora da educação, para eventos de educação, e eu falava sobre o corpo, nossa, assim, eu ouvi coisas muito difíceis para mim de ouvir. Do tipo, que eu era etapista, que eu era biologicista. Porque eu vou falar em fases de desenvolvimento e isso é absolutamente biológico. E daí, assim, para lá. Nós somos seres biológicos também. Se não for o bio, a gente nem é. É verdade. Então, eu não posso negar o biológico na educação. Assim como eu não posso negar o sociológico na área da saúde. O antropológico na área da saúde. Então, tanto os dois cursos, tanto tessituras para pensar as infâncias, quanto o desenvolvimento na perspectiva da psicomotricidade, eles vêm fazendo essa costura, dizendo pra gente, para de ficar achando que a criança tem que responder dessa forma porque tu quer. Não é porque tu quer. Ela não tem ainda maturação neurológica para dar conta disso. Ah, Lela, mas daí é impossível educar. Não, a gente vai conduzir. Porque a criança tem que entender que no espaço coletivo existem regras que são do coletivo, que não vale a regra da casa. E os pais também precisam entender isso, né? Porque tem muito isso. Ah, mas na minha casa eu quero assim, então não dá para ser do coletivo. Porque na tua casa tu tá cuidando do teu filho ou dos teus filhos. Aqui é um monte de gente. Tem que ter regras para o coletivo. Mas a gente tem que ir podendo conduzir isso de uma forma que a criança seja capaz de entender. E ela não vai ser capaz de entender com um cartaz na parede, nem com uma aula expositiva, nem com uma única explicação. Porque aprendizado se faz com repetição. Tu não sobe numa bicicleta e sai andando. Tu repete e erra 1000 vezes até conseguir parar em cima. Cai, levanta de novo. E quando tu para em cima, se tu quiser fazer uma manobra, tu ainda vai ter que treinar muito. Então, a gente tem que entender que aprendizado se faz com repetição.
A gente quer que a criança... eu disse pra ela, já falei. Eu já passei muito por isso. Eu já falei pra ela que quando o adulto estiver falando, não é pra falar. Gente... Quem nunca? Né? Já falou e vai ter que falar 1000 vezes, 1001, 10.000 vezes. E assim, será mesmo que é desse jeito? Porque os adultos interrompem uns aos outros. É verdade. É engraçado que as regras que a gente coloca para as crianças, a gente não coloca para os adultos. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. E as crianças dizem isso na cara da gente. E a gente se sente ofendido muitas vezes de, meu Deus, que mal criado. Para. Ouve, porque... né, eles são grandes professores. A gente pode aprender e eles vão, na medida que a gente ouve, que a gente linguageia com elas, a gente consegue pensar uma forma de explicar aquilo melhor, que seja mais razoável para ela conseguir entender. Porque do jeito que eu tenho de explicar, ela não está dando conta. Né? Então, esse olhar atento, essa escuta atenta, tem que estar presente o tempo inteiro na vida do adulto, seja ele terapeuta, pediatra, professor, pai, mãe, vó. Verdade. E Lela, para quem tem interesse em conhecer mais, qual é o caminho para te encontrar, para encontrar os cursos, o livro? Então, eu tenho 2 Instagrams profissionais no campo da fisioterapia e da educação. Um é o @LelaLudens, que é o Instagram do espaço, né, do nosso consultório, e o @Instituto Lela Ludens. Nos 2 Instagrams, tanto no @LelaLudens quanto o @Instituto Lela Ludens, sigam a gente. No link da bio, tem o acesso para saber mais e as inscrições para os 2 cursos e também para baixar o e-book. Muito bem. Né? E mais uma coisa, no @LelaLudens, a gente criou, semana passada, um canal de direct, né? Que está sendo muito legal. Muito legal, muita informação. Muita informação. A ideia é poder... Algumas informações que não vão para o Insta, de coisas que eu tô lendo, de cursos que eu acho que é legal, de entrevistas que eu vi, ali eu vou poder compartilhar. Né? E inclusive para os cursos, estes e os outros que virão, ali no canal, quem tiver no canal vai ter descontos especiais também. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Te agradecer mais uma vez a tua presença aqui, é sempre um privilégio, eu acho que te ouvir, né? A gente sempre aprende, sempre reforça informações e foi muito bacana de novo. Eu adoro, eu sou uma crianceira falante, adoro. A gente já, né, criou um vínculo nessas nossas conversas e eu acho que é sempre muito potente. E eu penso que o Conversa de Mãe é um programa, assim, muito importante, porque a gente tá levando informação de qualidade, né, para as mães, para as avós, para os pais saberem mais sobre o desenvolvimento infantil de forma mais segura. E é isso que dá tranquilidade para as famílias. Faz toda a diferença. Conhecimento sobre o que está acontecendo no seu dia a dia. Verdade. A você que nos acompanhou, siga a Lela lá no Instagram, tem muito conteúdo bacana. Na semana que vem a gente volta com mais Conversa de Mãe. Até lá!